Aleluia. Sai da igreja do Pai Senhor Jesus. É motivo de alegria na casa do Senhor nessa noite de sexta-feira. O mundo quebra de maldição e nosso Deus advém todo mal em nome de Jesus. Aleluia. Aqui se encontra a palavra do Senhor em Mateus 26, 14. Depois eu vou falar no outro versículo. Mateus 26, 14. Aleluia. Vou ler para não tomar tempo em nome de Jesus. Então, 12, chamado, aleluia, Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar e eu vou entregarei? E ele lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Aleluia. Ali Judas, louvado o nome do Senhor, foi um traidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ali pediu moedas, aleluia, para entregar o nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Na igreja de hoje, irmão, muitos que a gente confia, alguns, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos traem pelas costas. A gente confia, aleluia, mas só Deus sabe o coração. Em nome de Jesus. Muitas das vezes a gente vai contar algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, muitas das vezes é traído, como nosso Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas, o discípulo dele, por moeda. Aleluia. Alguns, né, de hoje, alguns estão se vendendo, se trocando, aleluia, por causa de fama, por causa de dinheiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitos estão então se afastando dos caminhos do Senhor, dos prazeres da carne. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo que eu e você, cada um de nós, vigiar e orar. Em nome de Jesus. Aleluia. E foi discípulo do Senhor, Judas. Aleluia. Foi o traidor do nosso mestre. Aleluia. E aqui, pulando por 20. Aleluia. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com 12. E comendo ele, disse: em verdade vos digo, que um de vós, aleluia, vós me há de trair. Jesus falando, né? Que um daqueles que estava sentado à mesa do Senhor, que há de trair, é o 12. Jesus falou aquilo. Porque tinha um naquele lugar, naquela mesa, que há de trair o mestre. Aleluia. E tem muitos aí, né, irmão, no nosso meio, que é o traidor. Aleluia. A falsidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E o 21. Aleluia. É a favor do nome de Jesus. E agora vem o 25. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Ali, o traidor, ele sabendo que, aleluia, que era o traidor, mesmo assim ele falou: sou eu, mestre.
Aleluia. E Jesus disse: tu que disse. Jesus não apontou: é esse o meu traidor. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus falou: aquele traidor, quando eu botar a mão, ele vai botar junto, é o meu traidor. Louvado seja Jesus Cristo. Ele não apontou, não acusou. Nos dias de hoje, né? Tem muitos acusadores, muitos apontadores. Aleluia. Julgadores. Louvado seja Jesus Cristo. Quem somos nós, né, irmão, para julgar? Como Mateus fala 7. Não julgai para não ser julgado. Na mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Só quem pode julgar é Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aí Judas traiu o Senhor por dinheiro, por prata. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. E ali vai ele até o mestre Jesus, o Getsemane, orando, intercedendo por cada um de nós. E ali no meio, um traidor. Louvado seja o Senhor. Mesmo tendo um traidor no nosso meio, nós continuamos intercedendo, orando por cada um de vós. Aleluia. Como Jesus sabia que Judas era um traidor, mas ele estava intercedendo, ele morreu por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando Judas foi, aleluia, com os sacerdotes, com o soldado, aquele que eu deixar é o Cristo. Ele foi e beijou o nosso mestre. Nas dias de hoje, irmão, muito traidor vem, nos abraça, nos beija, toma a nossa mão. Aleluia. Pois Jesus fala: vigiar e orar. Nosso Deus é Jesus Cristo. Só Deus sonda o coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o traidor, ele perguntou: Senhor, sou eu? Jesus falou: tu disse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Imagine todos ali sentados à mesa, a última santa ceia, em nome de Jesus. Pois que o Senhor, quando partiu o pão, ele disse: é partido, comei, é partido por vós. Quando ele deu o cálice, aleluia, bebei, aleluia. Cada um de nós, aleluia, se examinar. Antes de comer o pão, beber o vinho, se examinar. Aleluia. A não comer e beber de qualquer jeito. Aleluia. Nós somos Jesus Cristo. E muitas vezes, muitas pessoas bebem e comem do pão do ouvido da Santa Ceia do Senhor com o coração. Aleluia, só Deus sonda. O coração magoado com o irmão, com o vizinho, com o irmão, qualquer pessoa. E não pode. Aleluia. Jesus fala: examine a si mesmo, para não ter condenação. Cada um de nós examinar, faz uma reflexão. Se está agradando o mestre, aleluia. Nós estamos aqui só para agradar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Aleluia. E aí o Judas foi trair o nosso Senhor. E ele, quando Jesus foi levado, ele foi para devolver aquela moeda. E o sacerdote disse: nem te conheço, nem recebeu, a moeda caiu pelo chão. E ali vai ter o arrependimento de Judas, porque ele fez aquilo com o nosso mestre. Mas ali foi tarde demais. Ele entregou ao nosso Senhor. Aleluia. Bateu o arrependimento nele, mas foi tarde demais. Mas ele estava para se cumprir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Então Jesus fala: se arrependa hoje, para não ser tarde demais. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você tem alguma coisa com o irmão, com o nosso parente, vizinho, perdoai. Para não ser tarde demais. Em nome de Jesus. Mesmo sendo um traidor, mesmo sendo que nos traiu, mas perdoai. Só Jesus que pode julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não é diferente, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fala em Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. A gente profetizar coisas boas. Em nome de Jesus. Nesse vale de osso seco, esse vale destruído. Com os olhos carnais a gente vê, mas nos olhos espirituais. Aleluia. Aí tem vida aí. Em nome de Jesus. Profetizar é a nossa casa. É a nossa casa, como eu digo, é a nossa família. Profetizar. Mesmo tendo um traidor no nosso meio, vai profetizar coisas boas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O sangue não ser derramado e ter a culpa entre nós. Porque a gente não orou para aquela pessoa que Deus pede para a gente orar. Aí ora. Para não ser tarde demais. Aleluia. E aí o Judas, se não traidor do nosso mestre, ele ainda perguntou, né? Foi cínico, né? Como tem muitas pessoas cínicas, né, irmão? Nesse dia de hoje. Sabe o que está fazendo, ainda fica assim. O cinismo. Louvado seja Deus. Ele ainda falou: sou eu mesmo, o traidor. E ele sabendo que foi ele. E Jesus falou: tu falas. E ele decidiu saber que era ele, o traidor. Aleluia. E os outros discípulos perguntaram por entre eles mesmo: sou eu o traidor? Sou eu o traidor? E ali Pedro falando: Senhor, onde você for, eu vou contigo. Se o Senhor morrer, eu morro contigo. Jesus disse: Pedro, 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 antes de o galo cante, você me negará 3 vezes. Aleluia. E tem muitos aí negando a Jesus, largando a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí quando Jesus foi levado, Pedro foi, e as pessoas dizendo: tu
E aquele que estava aquele homem, Jesus de Nazareno, ele disse, não, eu não conheço tal. De novo, tu e aqueles que estavam com Jesus de Nazaré, ele não, eu não conheço. E foi. Aí a terceira vez perguntou, tu és aquele que estava com esse homem, com Jesus? Ele não. E ele foi. E ali o cabo contou 3 vezes. E ele lembrou que Jesus falou com ele. Aí teve um arrependimento, aleluia. Louvado no meio do Senhor. Aleluia. Porque Jesus fala, fazeis, aleluia, para não ser tarde demais. Em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmão, a ira, a raiva, não deixa a gente perdoar. Porque Jesus fala, perdoa 70 vezes 7. Mesmo que você não fez nada, mas perdoais. Só que pode julgar Jesus. E ali mesmo, Judas fez o que fez com Jesus. O nosso mestre perdoou Judas. Aleluia. Mas Judas teve a consequência dele, né? Ele se enforcou. Tirou a própria vida. Tudo para se cumprir a palavra do Senhor. Tudo nesse mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece. Aleluia. Louvado no nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tem muitos largando a Jesus, vendendo a Jesus. Aleluia. Não venda nosso mestre. Não dê as costas para o evangelho do Senhor, para o Senhor. Aleluia. Não seja como Judas. Não vamos ser como Judas. Porque é plural, né, irmão? Quando a gente está aqui na frente pregando, tem que ser plural. Porque corta de primeiro para depois cortar lá. É plural. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não vamos vender nosso mestre. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Deus levando mais além. Muitos ali, né? No templo do Senhor, na frente do templo, botando as coisas para vender. E Jesus foi, Senhor. Na casa do meu pai não há nada de vendas. Tirou tudo que estava ali na frente do templo do Senhor. E tem muitos vendendo a palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Tudo isso Deus está contemplando. Aleluia. Nós nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ali Judas, louvado o nome do Senhor, como ele foi, né? O tesoureiro da casa de Deus ali, ele ficava com o dinheiro quando entrava, ele tirava o dele, e o que ficava, né? Ele dava, muitas vezes falava que não tinha nada, mas tendo, ele supor a coisa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz da Cida vai dizer de Deus que é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Judas, o olho grande crescia pelo dinheiro. Aleluia.
Muitos, né? Crescendo, olho grande naquilo que não é dele. Nós somos o Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, na última ceia, com o discípulo, ele disse a todos: o que for fazer, faça logo. E Judas levantou e saiu até, aleluia, o sacerdote. Mas outro discípulo não viu o que Jesus falava com Judas, porque Jesus não envergonha ninguém. Ele, quando quer falar, aleluia, chamar atenção, ele vai ali no canto e fala com a pessoa. Não precisa envergonhar ninguém, em nome de Jesus. Foi ele, Judas, falou: se você for fazer algo, faça logo. Imagine se ele fosse bradasse ali no meio do discípulo: é tu, o traidor. O que for fazer, faça logo. E todos ali ouvindo e vendo. Que todos nós temos sabedoria quando for falar com alguém, chamar no canto e falar: ó irmão, ó irmã, foi isso, isso e isso. Não chegar no meio da igreja e falar e envergonhar, porque Deus não envergonha ninguém, o diabo que envergonha. Imagina se ele chegasse e também falasse para a pessoa que envergonhou, será que ia gostar? Não ia gostar, irmão. Louvado seja Jesus Cristo. Aleluia. Então foi isso que aconteceu. E ele nos falou com Judas: o que for de fazer, faça logo. E não deixe dúvidas. E Judas foi, levantou e foi até o sacerdote. Aleluia. E ali na sua igreja foi, no jardim cheio de gente sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele foi orar, falar para o nosso Senhor: Senhor, se possível for, tira de mim esse cálice. Mas se não seja, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Pela vontade de Deus. Ele sabendo que ele ia perecer ali, mas ele fez a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E ali vem Judas, os fariseus, aleluia, o sacerdote, o soldado. E foi. E Pedro tirou a espada, né? E foi, cortou a orelha do soldado. Mas Jesus falou: não, Pedro. Com a espada que você fere, você será ferido. Porque o mal vai pagar com o mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Pedro, Jesus foi até o soldado. Aleluia. E vem Judas com o sacerdote. Que ele tinha falado lá: aquele que eu beijar é Jesus. Ele foi até a Cristo e beijou. Entregou o nosso mestre. Tem muitos para se vigiar, uns beijinhos, uns apertos de mãos, uns abraços. É o Judas. Quando está na nossa casa, é de vigiar. Só ainda que Jesus permitir no nosso lar. Em nome de Jesus. E tem muito Judas, muito traidor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ali ele foi e beijou o mestre. E aí o sacerdote foi e levou Jesus.
E Judas bateu arrependimento do que ele fez. Aleluia. Quando bater arrependimento, quando a vida, a esperança, se arrepender de todo o coração, Jesus perdoa. Quem se afastou do caminho do Senhor, Jesus estava de braços abertos. Como o filho pródigo tinha tudo ali na casa dele. Mas ele queria mais, ele queria ver os prazeres lá fora da carne. Aí tem muitos dias de hoje sair da igreja e não ver lá fora os prazeres da carne. Está chegando agora a festa agora em fevereiro aí. Esses meses todos aí, ó. Muitos falam os prazeres da carne. Começou agora em janeiro, dezembro, né? Esse ano todo estava aí, ó. Então, é de vigiar mesmo e orar. E aí o filho pródigo foi e saiu da casa dele tudo que ele tinha. Ele queria mais, queria ver além lá fora. Aí o pai vendeu a parte dele e passou para ele. Chegando lá fora, ele tinha o que o pai vendeu para ele, a herança. Ele foi e vendeu tudo, gastou tudo lá fora. Que é isso que o diabo faz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida com abundância. Aleluia. Nós somos o Senhor. E aí, ele estava com a parte da herança que o pai deu a ele, vendeu a parte dele. Quando ele está com o dinheiro na mão, é amigo para lá, é amigo para cá, é a mulher, isso e aquilo. Que o diabo prepara um prato. Por isso que a gente tem que vigiar. Eu sou seu amigo porque você tem. Você só vale do que você tem. Se você não tiver, você não vale nada. Ixi, aleluia. E ali ele tinha, aí veio meu amigo. Aí veio mulheres para ele, porque o diabo passou. Aleluia. E ele gastou toda a parte dele que o pai deu a ele. Quando ele foi procurar, cadê os amigos? Não tinha nenhum. Quanto mais ele precisou, não tinha nenhum. Não faz esse chamamento ao Senhor. E ali, ele com fome, com sede, não tinha nada. Bateu várias portas, né? Eu creio, não achou nada. Porque não tinha nada para oferecer. Aleluia. Não faz o chamamento ao Senhor. E ali vai ele, né? Trabalhar na fazenda. E a comida dos porcos ali. Imagine, irmão. Ele tinha tudo lá. Ele vai comer a comida dos porcos. Aleluia. Quantas das vezes você não dá valor que temos? Só dá valor quando perde, como ele perdeu. Aleluia. Glória ao Senhor. E aí ele comendo a comida dos porcos. E aí eu creio pensando em casa. Aí a comida do meu pai lá. Meu pai matava o porco. Meu pai matava o porco. Aleluia. Eu tinha tudo de muito melhor. Agora se conta aqui vendo isso comendo. Porque não dá valor do que tinha em casa. Aleluia. E aí vai ele. Se arrependeu. Mas o pai, mãe é mãe, pai é pai. Imagine, o filho pede um pedaço de pão, a gente vai dar uma pedra. Não. Como aquela passagem que fala que a mulher, duas mulheres, teve um filho, uma morreu e a outra ficou. Uma disse, vai o rei, aleluia, Salomão. Senhor, essa mulher pegou meu filho. E a outra disse, não, esse filho é meu. O filho dela morreu. Ela foi, tirou o meu filho, botou o filho dele morto. Mas Salomão, com a sabedoria do Senhor,
criança coloca aqui. Ele chama Nassum. Aleluia. E ali, Salomão falou: mata essa criança ao meio, divida para uma e para outra. Aleluia. Mas a mãe, quanto é mãe, disse: não mate meu filho, deixe meu filho para essa mulher. Ela nasceu. Ela preferiu perder o filho dela para essa mulher do que ver o filho dela morto. E Salomão, com a sabedoria do Senhor, disse: não, esse filho é dela, entregue a ela, a mãe verdadeira, porque o amor falou mais alto. Aleluia. Mas o nome do Senhor é que nós temos que ter sabedoria de Deus. Se inicia o que é de Deus, que não é de Deus, em nome de Jesus. E aquela mulher foi e pegou aquela criança. Aleluia. E a outra disse: quando Salomão falou, divida essa criança ao meio e divida para cada uma. Outra disse: rei, faz assim, uma parte minha, uma parte dela. Ela sendo mãe verdadeira ia fazer isso? Não. A outra bradou, disse: Senhor, não mate meu filho. Eu pego meu filho para ela, mas não mate ele. Aí que Salomão disse: verdadeiramente ela é a mãe dessa criança, devolva ela. Nós assumimos o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então, como Judas, o traidor, porque tem muitos traidores, irmão. Por isso Jesus fala de vigiar. E em nome de Jesus, todo o pezinho, o sapatinho de lã. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E traz vigilância em todo momento. E em nome de Jesus. E o filho pródigo, ele voltou para casa, se arrependeu e veio contra do pai. E aí o pai foi, deu um anel, uma túnica a ele. Venha, meu filho. Colheu, abraçou aquele filho. Glória ao nome de Jesus Cristo. E é o que nosso Deus faz conosco. Ele nos perdoa. Como diz a palavra, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então aquele jovem foi, aí conta do pai, se arrependeu. Ele viu que lá fora não é nada aquilo que ele pensava. Como o dia de hoje, mundo está na terra do Senhor, se afasta e vai para o mundo, para o Egito, para a Babilônia. Que só vem, aleluia, só vem destruição. Muitas das vezes tem a oportunidade de voltar, como o filho pródigo, ele tem a oportunidade de voltar, mas muito nem isso tem oportunidade. Aleluia. Glória ao Senhor do Senhor.
impossível. Aleluia, louvado seja Deus. Volta para Jesus. Jesus está dando oportunidade. Que não seja tarde. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se arrependam. Peça perdão. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas abandone a Jesus. Jesus não faz nada conosco. Porque se ela abandona Jesus, não tem força não. Vai se arrastando. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha força. Mas ela foi se arrastando até o colo do mestre. Aleluia. E ela falou: ai, se eu tocar na orla dele, eu serei curada. E ela se arrastou, não foi, tocou. Jesus disse: quem me tocou? O discípulo falou: Senhor, a multidão te oprime, te aperta. O Senhor fala que me tocou. Jesus falou: ai, esse toque foi diferente. Saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Que você receba uma virtude do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para Jesus que está tempo, que Jesus está voltando e Jesus te ama. Até aqui falou: Senhor, que Deus abençoe a cidade. Tem misericórdia de ti, que você levante o seu rosto.